tarde a todos, bem-vindos a mais um episódio de Conversa Puxa Conversa. Desta vez estou muito bem acompanhada pelo Paulo. Olá Paulo, bem-vindo pela primeira vez aos meus espaços, a este programa. É um prazer. E bem-vindo, Carlos, novamente, mais uma vez. Para debatermos e falarmos um bocadinho, ou neste caso convidar-vos a falar um bocadinho sobre a descentralização. Nós temos vindo a falar nos episódios passados sobre toda uma planópia de tópicos em que se calhar a solução a muitos deles, não digo a todos, mas a muitas das questões passa também se calhar pela descentralização. Mas o que é que consiste esta palavra que é descentralização, que tanto a Iniciativa Liberal defende e que parece que quase ninguém quer escutar ou saber, mas em que é que isto realmente consiste? Pergunto primeiro a ti, Carlos, numa perspectiva mais de município, mais municipal, o que é para ti esta questão da descentralização? É muito simples, é aproximar o poder dos cidadãos. Portugal é um dos países mais centralizados da Europa, enquanto em média na Europa 15% da despesa pública é feita a partir dos municípios, em Portugal é 3 vezes menos. E nós somos quase 3 vezes menos desenvolvidos. Portanto, parece-me que há, de facto, uma relação entre aproximar o poder das pessoas e o desenvolvimento dos países. Desde logo porque é mais justo serem as pessoas, quando pagam os seus impostos, a beneficiar parte desse investimento no seu próprio território, do que este sistema centralista em que parte dos recursos fica na própria gestão do Estado. Não é aceitável, num país normal, que numa rua em Lisboa se decidam todos os currículos, toda a colocação de professores, todo o sistema educativo de um país. Não há mais ninguém assim. Como é que é possível que uma escola não tenha autonomia para recrutar os seus próprios professores? Ou que isto não seja feito a nível local? Como é que é possível que todos os impostos sejam geridos nacionalmente e a base local, a margem local é muito pequena? Um concelho, por exemplo, como Santa Maria da Feira, que tem uma grande pressão da atividade industrial, não pode beneficiar dos recursos que essa atividade gera para o país para investir localmente, seja no ambiente, seja no próprio apoio à indústria ou nas consequências até na nível mais social. Se nós temos apenas 5% da despesa pública gasta pelos municípios e eles representam 52% do investimento público, de facto, o que significa que investem mais do que o Estado, que fica como parte desses recursos na própria gestão da máquina. E, portanto, nós, enquanto país, estamos a desperdiçar rios de dinheiro porque temos o sistema central. Podíamos poupar muito, ou podíamos poupar muito às pessoas, deixar ficar o dinheiro que elas ganham no seu agregado, na sua gestão doméstica, em vez de estar o Estado a ficar com esse dinheiro e gastá-lo na própria máquina do Estado, muitas vezes. Isso é inaceitável. Debatemos por este assunto desde o início. E em Portugal há também mais ou menos um anátema em relação ao assunto. A dizer, passa a ideia, e a comunicação social tem muita responsabilidade nisso, que a nível local somos todos uns corruptos, somos todos incompetentes e que no Estado Central é que se sabe. Esta ideia de que os municípios são um parente pobre da democracia, o senhor Governo, os ministros não são eleitos e mandam mais que o Presidente da Câmara que é eleito, que responde diretamente aos seus, que é escrutinado pelas Assembleias, que é escrutinado pelo Tribunal de Contas e, portanto, vivemos um país que assobia para o ar em relação a este assunto. Isso depois tem consequência na monitorização das pessoas, tem consequência na nossa incapacidade de resolver problemas locais, tem consequência ao nível do desconhecimento que o Estado tem do resto do país, implica também, por exemplo, que 70% das compras públicas sejam feitas em Lisboa, ou seja, quem vive em Lisboa, a máquina do Estado acaba por alimentar uma máquina empresarial à sua volta, muitas vezes as pessoas transitam de um lado para o outro, quando o resto do país fica a ver este jogo acontecer em Lisboa, fica a pagar para que ele aconteça. E, portanto, sou absolutamente regionalista e defendo de forma convicta a descentralização. Como também defendo, por outro lado, a descentralização do município para as freguesias. Porque também acredito que uma Câmara Municipal como a nossa, que tem um orçamento de 75 milhões de euros, não pode investir menos de que 5% nas transferências para as juntas de freguesia. Está a cometer o mesmo erro que nós temos a nível nacional. Porque, mais uma vez, se o poder for exercido mais próximo das pessoas, ele será melhor gerido, porque as pessoas estão mais conscientes do resultado do seu contributo enquanto contribuintes. E, portanto, esse princípio não é apenas entre o Estado Central e os municípios, ou entre o nível intermédio, que nós não temos de regionalização, ou o nível municipal, é também até à escala da governação local. Mais uma vez, as juntas de freguesia, se os municípios são um agente pobre na relação, ou são o parente pobre da relação com o Estado Central, as freguesias são o parente pobre da relação com os municípios. E o único modelo possível é sentirmos que a governação tem escalas certas para cada uma das suas funções.
Há coisas que uma junta de freguesia faz melhor que uma Câmara, há muitas coisas que uma Câmara faz melhor que o Governo e outras coisas que o Governo faz melhor que os municípios. E sentimos que há uns que são melhores do que outros, ou são parentes pobres no todo, mas sim que alguns são melhor preparados, porque a sua escala está mais adequada para resolver algum tipo de problemas e outros para outros. E, portanto, eu defendo uma governação multinível, não o descentralizado contra o centralizado, ou a Câmara contra o Estado, ou a Junta contra a Câmara, mas sim que cada coisa faz sentido à sua escala. Por exemplo, a educação faz mais sentido próximo das escolas, a limpeza das ruas faz mais sentido a nível local do que a nível municipal. E como, se calhar, os negócios estrangeiros faz mais sentido a nível central. E esta relação equilibrada com a democracia que nós não temos, parece que uns são mais eleitos que outros, e de facto têm sido, mas não pode ser. Nós defendemos, e por isso a nossa primeira luta é autárquica, nós acreditamos que é trazendo o poder para próximo das pessoas que se incentiva a democracia, que se incentiva também a boa gestão pública. Claro, e estando próximo das pessoas também sabes e conhecem melhor a realidade delas, Exatamente. a realidade do dia-a-dia e das necessidades do seu povo. E por isso é que está cá o Paulo que é candidato à freguesia de Argoncilho. Paulo, como é que tu vês esta descentralização nesta política que tem sido muito a tua política de construtiva, uma política de construção e não só de crítica, não é uma política de crítica, tens tido uma postura muito construtiva, mas de que maneira e de que forma vês esta descentralização a assentar que nem uma luva naquilo que tu defendes e no programa para Argoncilho? Pegando um pouco naquilo que o Carlos transmitia, efetivamente, temos as autarquias que são efetivamente o parente pobre da nossa democracia e hoje não é muito refletido aquilo que é a proximidade. Temos de ter em conta que a Junta de Freguesia é o órgão político mais próximo das populações e é nesse sentido que a política deve ser direcionada. Como o Carlos referia, nós temos hoje uma série de serviços que podem ser feitos e bem feitos por uma junta de freguesia, porque está mais próximo das pessoas, conhece a realidade mais próxima das pessoas, e isso não devia estar com a Câmara Municipal, da mesma maneira que há serviços que não deviam estar com o Governo, deviam estar com a Câmara Municipal. A lei que, entretanto, foi aprovada no Parlamento tenta, de certo modo, fazer essa descentralização, ainda que seja, de alguns modos, meio utópica. O que é que vemos daqui? Vemos que o Governo Central quer descentralizar, não acompanhando com o devido pacote financeiro essa descentralização. O que é que isso vai levar? Vai levar a que as câmaras municipais não tenham os recursos, ou seja, veem-se com mais competências e com exatamente o mesmo orçamento daquele que tinham antes. Isso vai fazer com que a descentralização seja fictícia, é no papel, mas depois, para acedermos e conseguirmos fazer aqueles serviços, vamos cortar noutros, somente para o Governo Central mascarar aquilo que são os seus números de orçamento e dizer nós estamos a conseguir reduzir o déficit, etc, etc. Então, que a nível local, o que é que vamos ter? Vamos ter, mais uma vez, as populações a ficarem mais distantes do poder político e a sentirem que aquilo que lhes vendem como descentralização é mais algo de bluff, que nos diz que é descentralizar. Ora bem, tu vais ter mais competências, exatamente o mesmo dinheiro. Ora, se fizeres isso, o nível de serviços vai ser mais fraco, não vais ter como atender às pessoas e vão dizer, tu não sabes gerir. Isso é muito fácil para matar aquilo que o Governo quer e dizer que é centralista porque só o Governo sabe fazer, porque se tu tens mais recursos vai ser complicado. E hoje, quando falas, durante este período que já vim de fazer, no caso concreto de Argoncilho, em que falámos com a população, falámos com forças vivas da freguesia, e isto passa-se um pouco pelo Conselho e pelo país, as pessoas sentem-se que a política cada vez está mais afastada das pessoas, porque as pessoas não sentem a política próxima delas e para resolver os problemas do dia-a-dia, e é aí que as autarquias têm um papel fundamental, mas para isso tem que ter recursos, e não é só dizer, ok, vamos descentralizar, tomem lá, agora é a vossa competência, mas o orçamento é o mesmo. Fazer e o mesmo da Câmara Municipal. Mais com menos nunca dava o resultado, claro, não é? Porque, repara, se tu tens menos 5% de um orçamento municipal, como faz Santa Maria da Feira, temos outras câmaras que têm um orçamento que é transferido para as juntas muito maior, tu basicamente tens uma junta de freguesia que se limita a ser uma secretaria de passar certidões e pouco mais.
e depois durante a campanha eleitoral tenta-se vender para as pessoas que a Junta de Freguesia está a fazer uma série de coisas, quando é a Câmara Municipal que faz. E aqui vamos entrar um pouco, é descentralização, mas não existe transparência. E quando assim é, faz com que cada vez mais as pessoas se afastem e não percebam o porquê da política. As pessoas tendem a sentir esta dificuldade. É preciso transparência e é preciso ter capacidade política de dizer, ok, vocês vão descentralizar, mas vem acompanhado com o pacote financeiro, mas vai haver mais diálogo, vai haver mais transparência. Porque a transparência e o diálogo vão levar a que as coisas funcionem melhor. E nada como estar próximo das populações, próximo das pessoas, com transparência, efetivamente. Obrigada, Paulo. Aliás, isto vem ao encontro àquilo que eu dizia há bocadinho, quando começámos a nossa conversa, de que os diferentes tópicos que fomos falar nos últimos episódios vêm todos parar mais ou menos às mesmas soluções e às mesmas resoluções. E a falta de transparência falámos no último episódio, e é um bocadinho isso. Para também colmatar a falta de transparência, esta descentralização é necessária, para que as pessoas sintam que a política está lá para elas. Eu, como cidadã, durante muitos anos nunca senti que a política está lá para nós, e é necessário que isto se sinta, porque ainda há um grande número de abstenções ao voto, e isto é grave. Se calhar também porque as pessoas sentem que estar ali ou não estar é a mesma coisa, e como nós falámos num dos primeiros episódios, os políticos são todos iguais. É preciso mostrar que não são, é preciso mostrar que os políticos estão lá para as pessoas, e que as coisas vão melhorar com essa mudança de atitude também. Não sei se querem concluir. Só uma nota sobre aquilo que o Paulo disse, mais uma vez, que é esta ideia de que nós temos 3.000 freguesias que na prática ou são extensões em pequeno da Câmara, ou são meros serviços de limpeza de valetas e passagem de certidões. De facto, para ser assim é melhor não ter. Claro. E de facto, mas é melhor ter, porque são um sistema de representação mais próximo das pessoas. Portanto, se acreditamos na democracia, temos que acreditar e temos que garantir que ela se aproxima das pessoas. De uma forma é levar mais poder para próximo das pessoas, para que mais pessoas também queiram participar no processo. E, portanto, enquanto as juntas de freguesia forem apenas uma estrutura desqualificada, porque nem podem contratar técnicos, muitas vezes o seu orçamento limita-se a pagar aos funcionários durante um ano e pouco mais. Este não é a democracia que nós queremos, não é a visão liberal que temos para o país e para o Conselho, e portanto os nossos eleitos, isso é garantido enquanto iniciativa liberal, vão defender a duplicação das transferências do município às juntas de freguesia. Está no nosso programa, vamos bater-nos nas freguesias, vamos bater-nos na Assembleia Municipal, vamos bater-nos na Câmara Municipal. Achamos que as juntas de freguesia merecem pelo menos o dobro, para começarmos a conversa, o dobro daquilo que recebem hoje, e o município que faça de forma justa aquilo que o Estado não está a fazer, que transfira também competências em dobro para as freguesias. Claro. Acreditamos que com esses recursos, com essas competências, os cidadãos serão melhor servidos, e é para isso que cá estamos. É para servir melhor os cidadãos, não para concentrar poder, mas para aproximar e dar esse poder às próprias pessoas, para que elas possam também escrutinar e sermos mais transparentes na forma como fazemos. E, portanto, a nossa proposta, e terminamos este ciclo para já de conversas, com esta nota muito clara. A nossa proposta, e vamos dizer isso em todo lado, é duplicar as transferências do município para as freguesias, e se a Câmara tiver coragem, e se não tiver um espírito centralista, ela vai se cumprir. Mesmo que não sejamos eleitos, gostávamos que esse princípio fosse assumido a nível de todos os partidos nestas eleições. É aquilo que dizemos, verdadeiras políticas de proximidade de pessoas, para pessoas, só aí é que chegamos lá. Muito obrigada, Carlos. Mais uma vez, Paulo, obrigada pela tua presença. Espero encontrar-te mais vezes nestas andanças, quem sabe num próximo episódio. Para já finalizarmos da melhor maneira, com a melhor companhia, este ciclo de episódios deste programa do Conversa Puxa Conversa. Finalizamos assim todos os tópicos e as bandeiras do programa autárquico para Santa Maria da Feira. Fiquem atentos, esperem pelos próximos episódios, irão haver mais convidados, irão haver mais opiniões, mais conversas, e conversa puxa conversa. Obrigada.